Mais de 100 mortos e 200 feridos na faixa de Gaza nas últimas 24 horas. Uma tragédia registrada após ataques israelenses na faixa de Gaza. De acordo com o Ministério da Saúde do enclave, tutelado pelo grupo extremista Hamas, os registros hospitalares fornecidos no relatório diário das autoridades do pequeno território, 103 cadáveres chegaram às morgues na faixa de Gaza durante o dia de quarta-feira e 219 feridos foram tratados em centros de saúde locais. Segundo o Ministério, e com base na atualização dos dados considerados como fiáveis pela ONU, pelo menos 56.259 pessoas morreram e mais de 132.000 foram feridas desde o início da ofensiva israelense contra a faixa de Gaza, após os ataques do movimento islamita palestiniano Hamas a 7 de outubro de 2023. De acordo com fontes médicas citadas pela agência de notícias espanhola EFE, entre os mortos contabilizados nas últimas 24 horas estão pelo menos 45 que foram vítimas de uma série de ataques à cidade de Gaza, capital do enclave, incluindo 7 membros da mesma família. Além disso, outras 12 pessoas foram mortas por disparos israelenses enquanto procuravam ajuda em pontos de distribuição de alimentos geridos pela Fundação Humanitária de Gaza, no sul e no centro da faixa de Gaza, segundo as mesmas fontes. Na quarta-feira à noite, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse ter dado ao exército israelense 48 horas para elaborar um novo plano de gestão da ajuda humanitária no norte de Gaza, do qual, segundo o chefe de governo de Tel Aviv, o Hamas se está a apropriar. O norte é precisamente a região que foi excluída dos pontos de distribuição da fundação. É a própria população da zona que intercepta os poucos caminhões das Nações Unidas que têm autorização israelense para entrar em Gaza e leva o conteúdo transportado pelos veículos, situações que às vezes degeneram em violência. O presidente americano esteve na Holanda para a cúpula da NATO. Donald Trump disse que os Estados Unidos e Irão vão discutir um acordo nuclear e aproveitou o encontro de líderes mundiais para falar sobre o conflito no Médio Oriente. Em um discurso, Trump disse que Israel e o Irã estão cansados de lutar, mas não descartou novos conflitos. Acho que algum dia podem retomar, talvez em breve, afirmou. O presidente americano também revelou que na semana que vem, os Estados Unidos vão se reunir com o Irã para discutir um acordo nuclear. Não me importo se terá um acordo ou não, nós destruímos a energia nuclear. Sobre o ataque contra o Irã, Trump disse que foi uma vitória de todos, inclusive da Europa, e comparou a ofensiva com uma bomba atômica. Não quero usar o exemplo de Hiroshima, mas foi essencialmente a mesma coisa que encerrou aquela guerra, disse Trump. Hoje, a nova meta de gastos foi aprovada pelos líderes da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Até 2035, cada país deverá destinar 5% do PIB à segurança. Na reunião, Trump confirmou que está comprometido com uma cláusula da OTAN que garante defesa mútua entre os países. Qualquer ataque a um dos 32 integrantes da aliança será tratado como uma ameaça a todos. Antes de deixar a cúpula, Trump se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo os líderes, o encontro foi bom e discutiu novos caminhos para o cessar-fogo na guerra com a Rússia. Ainda é desconhecida a extensão dos danos causados às instalações nucleares do Irã nos ataques de Israel e dos Estados Unidos. A Agência de Energia Atômica da ONU ainda está impedida de visitar as usinas atingidas.
O presidente Donald Trump voltou a dizer que as instalações nucleares do Irã foram destruídas. A declaração foi feita depois da Agência de Inteligência de Defesa apresentar um relatório preliminar em que afirma que os bombardeios causaram danos menores do que os anunciados pelo presidente. Trump afirmou que o documento não estava concluído e era apenas para consulta interna do governo. A Casa Branca divulgou outro relatório, o da Comissão Israelense de Energia Atômica, que afirma que a usina de Fordow, principal alvo dos Estados Unidos, foi destruída e ficou inoperante. De acordo com o documento, a capacidade do Irã de desenvolver armas nucleares foi atrasada em muitos anos. Em entrevista, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã admitiu que as instalações foram gravemente danificadas. O parlamento do país aprovou um projeto de lei que suspende a cooperação com a Agência de Energia Atômica da ONU. Teherã acredita que um relatório da agência contribuiu para os ataques porque afirmava que o Irã violou o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O diretor da agência, Rafael Grossi, não comentou a acusação, mas disse que não teve autorização para visitar as instalações depois dos bombardeios e defendeu uma inspeção ao estoque de urânio enriquecido no país. Tempestades violentas provocaram estragos na França, causando 2 mortes e danos no Parlamento francês. O teto da Assembleia Nacional cedeu parcialmente à força da chuva, obrigando a suspensão dos trabalhos parlamentares. A França foi atingida por fortes tempestades na noite desta quarta-feira, deixando um rastro de destruição com 2 pessoas mortas e pelo menos 17 feridos. A violência das chuvas e ventos afetou até o Parlamento francês, onde o teto da Assembleia Nacional sofreu infiltrações, obrigando a suspensão temporária de uma sessão. Durante um debate sobre o Médio Oriente, o primeiro-ministro François Bayrou foi surpreendido pela água a infiltrar-se no teto da Câmara. O vice-presidente da Assembleia, Roland Lescure, suspendeu a sessão para avaliação dos bombeiros e 15 minutos depois retomou os trabalhos, informando que os tapetes absorventes foram colocados para conter os danos. No sudeste do país, uma criança de 12 anos morreu após a queda de uma árvore e no noroeste, um homem perdeu a vida quando a sua moto embateu numa árvore tombada pela tempestade. Uma das 17 pessoas feridas permanece em estado crítico. A Agência de Defesa Civil francesa confirmou ainda que cerca de 110 mil habitações ficaram sem eletricidade, agravando os efeitos do fenómeno que seguiu dias de calor intenso no país. As autoridades continuam a monitorar a situação e apelam à população para manter-se atenta aos avisos meteorológicos. A Marinha Portuguesa e a Polícia Judiciária apreenderam 1.660 quilos de cocaína em alto grau de pureza, transportados num veleiro de 11 metros ao largo dos Açores. A operação, batizada de Vikings, contou com o apoio de autoridades internacionais e resultou na detenção de 3 indivíduos, um britânico e 2 dinamarquês, agora em prisão preventiva. A droga, avaliada em cerca de 60 milhões de euros, tinha origem na América Latina e destino à Europa, com entrada prevista através de Portugal. O Ministério Público confirma que os detidos já possuem antecedentes ligados ao narcotráfico e estão indiciados por tráfico internacional de estupefacientes agravado e associação criminosa. A embarcação foi interceptada a 2.600 quilómetros de Lisboa após mais de 200 horas de missão, envolvendo mais de 50 militares da Marinha. De acordo com as autoridades, o grupo fazia parte de uma rede transnacional de tráfico de cocaína com ligações à América do Sul e à região de Caribenha. Entretanto, as autoridades espanholas detiveram um quarto elemento, também oriundo do norte da Europa, suspeito de ser o líder da organização criminosa. A operação contou com a colaboração da polícia americana e das forças policiais da Dinamarca, França e Irlanda.
O Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha confirmou que o orçamento de 2025 não prevê qualquer financiamento para as organizações civis de salvamento marítimo. Até este ano, essas ONGs recebiam apoio estatal para as despesas como combustível, taxas portuárias e pessoal, o que permitia manter navios de resgate operacionais no Mediterrâneo e noutras zonas críticas. Em 2024, o montante disponibilizado chegou a 2 milhões de euros, com cerca de 900 mil euros distribuídos apenas no primeiro trimestre. A iniciativa do financiamento havia sido introduzida pela anterior ministra Annalena Baerbock. Agora, sob uma nova liderança, a verba foi retirada.